Olá galera, Anderson do canal Voluntário Bandeirante. Vamos falar agora sobre o presidente nacional do MBL, Kim Kataguiri. Em declaração à Gazeta Online, Folha de São Paulo, quem é esse Kim Kataguiri, esse jovem dinâmico, muito estudioso, inteligente. Recentemente ele debateu lá com Requião, o senador Requião do Mato Grosso. Ele mostrou ali uma desenvoltura, respeitou ali os cabelos brancos do Requião, colocou o Requião no seu devido lugar, um moleque novo, sagaz, moleque audaz, ambicioso. O que isso tem a ver com o cenário eleitoral de 2018? Ele, nas suas declarações, falou aí um plano ambicioso político que o movimento tem, liderado por ele, é claro. Ele, dentro dessa reportagem da Folha de São Paulo, reproduzido pela Gazeta Online, falou que os projetos eleger com o movimento 15 deputados federais, 15, no mínimo 15, e com certeza deputados também estaduais, e eles fizeram um balanço de pessoas aí que são do MBL, que foram eleitos como vereadores aí. Foram eleitos pelo DEM, vereadores pelo DEM, inclusive o Fernando Holliday foi eleito pelo DEM, PSDB, PRB e PV. Com certeza isso aí são as legendas que vão abrigar aí os candidatos do MBL. E é isso mesmo, jovem tem que entrar na política, embora acho que nunca assinou uma carteira, tá terminando a faculdade, não tem aí um histórico como trabalhador, como aquele que sofreu ali no lombo as cargas horárias do trabalho. Deve conhecer muito de teoria, de leis, de história, mas vivência como um trabalho, desenvolver trabalho em uma sessão, em uma repartição de escritório, não sei. Não estou dizendo aqui, é uma questão duvidosa aí. Mas é um prodígio, não tem como não dizer que o Kim Kataguiri é um prodígio. Tem aí essas pautas liberais, inclusive o excesso de liberalismo, ele tem um viés globalista, igual o comunismo. O comunismo tem um viés globalista, que é reunir a sintonia sintonia ideológica de todos os trabalhadores do mundo. Essa é a pauta do... Então a gente tem que tomar cuidado. Dentro do um liberal mais conservador, que preza a soberania nacional, existem algumas áreas estratégicas nacionais que não pode ser privatizada, pode ser cedida através de concessão ali, o Estado vigiando tal, mas o excesso de liberalismo não é saudável. Os Estados Unidos tem áreas estratégicas, a Inglaterra cedeu um pouco, mas ainda tem áreas estratégicas. Existem países de primeiro mundo que têm áreas estratégicas que o Estado detém ainda. Então temos que estudar mais. Eu também gosto de estudar, mas cada um tem a sua conclusão. Se for debater eu posso ler o mesmo livro que você, mas se eu tiver uma conclusão diferente, a gente não vai entrar em consenso. Então o que a gente tem que prezar? Prezar em combater o errado, a corrupção. Esse é o mal, esse é o câncer do país. A corrupção, os conluios, as influências que permitem altos salários, e isso tem que ser corrompido. Colocar dentro da legalidade a moralidade. Existe hoje, por exemplo, auxílio moradia. É legal, mas é imoral. Então combate, usa a moralidade para combater a lei que concede esse benefício. Simples, acaba com isso.
Porque o que faz a gente obedecer à lei não é a força da lei, mas sim é o conceito moral que cada um tem. Por exemplo, dentro da moralidade religiosa, não fazemos algo errado para agradar a Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Dentro da ética, da filosofia, não fazemos mal às pessoas porque não queremos que sofrer o mal. Então fazemos o bem para fazer o bem, para receber o bem. Então dentro desses princípios, nós usamos o quê? Não a lei, mas sim uma consciência benéfica para todos, uma consciência de realmente sociedade. Entendeu? Aí dentro do comportamento social existem os desvios, esses desvios é amparado, a lei abrange essas pessoas com certos desvios e realmente aplica ali uma correção. O que eu quero dizer com isso? Que esses 15 deputados vai precisar ser locado numa legenda. PSDB, Geraldo Alckmin, DEM, Rodrigo Maia, PV, PRB. Então toda essa legenda realmente é uma legenda que são legendas contra Bolsonaro. Então, para ser abrigado por essas legendas, eles têm que fazer o discurso do contra o Bolsonaro. Embora ele dizendo que é um liberal, ele não tem que falar assim, vou ser contra Bolsonaro, anti-Bolsonaro. Não, ele fala assim, vamos divulgar as ideias, e essas ideias que for recepcionada por liberais, vamos sim estar do lado. Vamos apoiar a ideia, independente do candidato que ganhar. Mas ele já fala e cria uma versão a Bolsonaro. Aí digamos assim, Bolsonaro ganha. E aí? Não vou nem conversar com ele? Fui contra ele? Não, não é por aí. Tem que ter um pouquinho de visão transcendente. O cara não tem essa visão transcendente. Então o que podemos aí entender do Kim Kataguiri? Que ele não pode chegar e falar por um monte de pessoas que vão se candidatar que seja a extensão da ideia dele. Não, isso não dá. Por exemplo, entra um candidato X do PSDB que apoia o Geraldo Alckmin e entra um candidato no DEM que, por exemplo, apoia o Rodrigo Maia. O que vai acontecer aí? Vai acontecer o quê? Um conluio? Não, o que pode acontecer aí é o debate de ideias liberais que vem a coincidir por uma visão na qual eles direcionam. Embora 15 deputados, que é a ambição dele, esses 15 deputados vai criar uma bancada. Essa bancada, a bancada MBL, por exemplo. Essa bancada MBL vai ter ali uma força para negociar votos. Então, a gente não sabe se é um projeto de poder. Se realmente ele tivesse essa visão, por que ele não criasse o MBL como partido? O MBL como partido. Conheço muitas pessoas do MBL que estão sendo escorraçadas, sendo expulsas do MBL por apoio ao Bolsonaro. Simplesmente Bolsonaro. Por quê? Vai saber, cara. Por que o Bolsonaro tem de errado que todo mundo que apoia ele é xingado, é humilhado, é ovacionado, é esculachado, esculachado. O que tem, tanto no Bolsonaro? Por isso que ele cresce, porque muita gente é raivoso contra ele. Mas ele xinga, ele fala... Mas só que é a terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação de igual proporção à força de ação. É mais ou menos isso. Então a terceira lei de Newton fala assim, quanto mais força eu bato, mais pancada eu levo. É você repelir, a primeira força que você bate é a mesma força que você intensifica em agredir, é a força que você recebe em contrapartida. Então o discurso, quando você vai conversar com a pessoa e a pessoa se mostra raivosa, você vai ser sereno? Não tem como ser sereno. A pessoa te manda tomar naquele lugar, você vai fazer o quê? Não, vem aqui, você está equivocado, você é mal educado. Não. É revidado na igual proporção do que você é xingado. E muitas vezes que as pessoas confundem tal dos bolsomínios. Bolsomínio é assim. O cara vai lá, o petista xinga ele. Você acha que ele vai ficar quieto, mano? Ele vai dar a resposta na mesma altura. Tem pessoas que provocam
num seguidor do Bolsonaro a raiva. Mas aí quando toma um toco, fica mimimi. Então vamos fazer o seguinte, fica na sua, traça o seu caminho. E o Kim Kataguiri, ele tem participado de debates, tem saído muito bem nos discursos, mas chegar assim e falar, não apoio fulano de tal, meu, uma coisa eu posso ter certeza, uma pessoa que promete em campanha tem que cumprir depois de eleito. Esses partidos que vão ceder a legenda para o pessoal do MBL têm um histórico de não cumprir as promessas de candidatura para a eleição. Eles não cumprem as promessas. E pelo menos o Bolsonaro falou assim, eu tenho que prometer o que eu tenho possibilidade de cumprir, que eu vou cumprir, vou brigar para cumprir. E ele dá o exemplo de Trump. Trump só está cumprindo o que ele prometeu em campanha. É isso que você tem que fazer. O Bolsonaro vai procurar cumprir o que ele prometeu. E esses aí que o MBL vai, essas legendas que os candidatos do MBL vão concorrer, tem um histórico de não cumprir as promessas de campanha. Fica aí mais um posicionamento do canal Voluntário Bandeirante. Não precisa curtir, não precisa compartilhar nada. Sabe o que eu falo? Eu faço esse vídeo só para dar a minha opinião. E eu incentivo a você também a dar a sua opinião.